Que tal a gente fazer um check-up? Mas calma, não é aquele check-up médico tradicional. Hoje a gente vai colocar uma organização inteira debaixo do microscópio para entender a saúde real dela. Vamos mergulhar num tema que é simplesmente vital para o sucesso de qualquer empresa moderna. E aí já começa a primeira pergunta. O que de fato define um ambiente de trabalho saudável? Será que é só não ter acidentes físicos? A verdade é que existem pressões invisíveis, sabe, silenciosas, que podem ser tão ou até mais prejudiciais. E é exatamente sobre elas que a gente vai conversar. E a ferramenta que permite a gente fazer essa análise a fundo, de um jeito estratégico para diagnosticar essas pressões, é a chamada avaliação de riscos psicossociais. Mas o que é isso exatamente? Pensa assim, ó. Em vez de analisar o peixe para ver se ele está doente, a gente vai analisar a qualidade da água do aquário. O foco não está no indivíduo, mas sim no sistema, no ambiente, nas condições de trabalho que cercam as pessoas. E a palavra-chave aqui é fundamental: prevenção. A nossa análise vai seguir 4 etapas bem claras. Primeiro, o trabalho em si. Depois, o fator humano, claro. Em seguida, os dados, que contam a história por trás de tudo. E, por fim, o mais importante: como transformar tudo isso em ação. Então, vamos para a primeira parte. Aqui, a gente vai dar uma espiada na sala de máquinas da organização, sabe? Analisar bem de perto as operações do dia a dia para entender como o trabalho é, de fato, executado. Aqui, o olhar é para a estrutura do trabalho mesmo. A gente está falando de carga de trabalho, do ritmo, daquela pressão por resultados, dos prazos. Cada um desses elementos, das horas trabalhadas até como as tarefas são distribuídas, são pecinhas de um quebra-cabeça. Sozinhas elas podem até parecer inofensivas, mas quando estão mal encaixadas, o resultado é sobrecarga e estresse crônico. E olha que interessante isso aqui. Mostra os 2 lados da moeda. Horas extras constantes, por exemplo, são um fator de risco claro. Por outro lado, pausas regulares e horários previsíveis se tornam fatores de proteção que ajudam a construir resiliência. Mas essa sala de máquinas não funciona sozinha, né? O trabalho não é feito por robôs. A forma como as pessoas interagem entre si e, principalmente, como são lideradas é a próxima peça-chave do nosso diagnóstico. O jeito como as equipes são gerenciadas é fundamental. A liderança dá apoio, os papéis de cada um são claros, a comunicação flui bem, o reconhecimento é justo. Tudo isso tem um impacto direto na segurança psicológica do ambiente de trabalho. E aqui fica bem visual como esses conceitos se transformam num processo, né? Uma orientação clara leva a uma comunicação mais aberta, que, com um suporte consistente, resulta num reconhecimento justo. É um verdadeiro ciclo virtuoso. Essa citação da nossa análise reforça o peso desse tema. Falhas na gestão não são só probleminhas de produtividade, não. Elas estão diretamente ligadas a questões de saúde no trabalho. E a análise não para na relação entre líder e equipe. É crucial olhar para o lado, para as relações entre os colegas. O que prevalece ali, hein? Cooperação ou conflito constante? Respeito mútuo ou um ambiente onde o assédio pode acabar prosperando? Relações tóxicas são como um veneno lento, que contamina tudo e aumenta drasticamente o risco de sofrimento. Mas olha, esse check-up não é baseado em achismo, não. É preciso seguir os dados, transformar aquelas observações do dia a dia em evidências concretas. E que dados são esses? Bom, a gente está falando de índices de absenteísmo, rotatividade de pessoal, aquelas queixas de estresse que não param de aparecer, queda na produtividade. Tudo isso são sinais de alerta. Eles funcionam como um termômetro da saúde da organização. E um gráfico como este aqui ilustra a questão perfeitamente. A gente bate o olho e vê uma tendência clara de aumento na rotatividade ao longo dos anos. Os dados não mentem, eles contam uma história e mostram que tem alguma coisa ali que precisa ser investigada. Isolar um número assim pode ser muito poderoso. Imagina que essa rotatividade representa um aumento de 35% em 3 anos. Isso tem um custo real, tanto humano quanto financeiro para a organização. Certo. Então, o ponto crucial é o seguinte: coletar todas essas informações não é o objetivo final. É, na verdade, o ponto de partida para encontrar a solução. O grande propósito de uma avaliação como essa é gerar mudança de verdade. É transformar o diagnóstico em um plano de ação que seja preventivo e que realmente funcione. E como seria esse plano de tratamento na prática? Bom, envolve criar políticas claras de saúde mental, ter procedimentos robustos para lidar com conflitos e assédio, implementar programas de bem-estar e, o que é crucial,
integrar tudo isso à gestão de segurança e saúde da empresa. Assim, não vira só uma iniciativa isolada. No fim das contas, o benefício é triplo. Essa citação final da nossa fonte deixa isso bem claro. O resultado são ambientes mais saudáveis para as pessoas, mais produtivos para a empresa e, claro, mais sustentáveis a longo prazo. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. A organização está só apagando incêndios, sabe? Tratando os sintomas que aparecem? Ou está realmente indo na raiz do problema para curar a causa? Essa é a diferença fundamental que uma avaliação de riscos psicossociais pode fazer.